camisa vermelha. Chamou a atenção, né? Quem viu o seu carro? É 229, Régio Hóspito. 229.
400.
Vocês querem cantar Foi na Cruz? Eu vi do Antônio, a irmã de Lane, vocês ficam assim. Todo mundo fica de frente para cá, vocês ficam de, só vocês ficam de costas para mim, eles não percebem. Aí ela vai cantar, eu vou tocar. Vamos cantar o 396, vem cá. Movimento, né? Aqui fica assim, aí, ó. Quem pega lá não vê você, não. Você quer que eu saia na vida? Não, de frente, pra cá. Você tem que olhar para mim. Beleza. Vocês ficam de costas para mim, não é errado vocês ficarem. Tá bom. Vem. Trazendo bem você, uma forma de reverência, coisa assim. Vem, bebê. Vem lá,
separação. Efésios, capítulo 2, do versículo 12 até o 18 eu vou ler. A página é 1272. Efésios, à frente de Gálatas. Quando fala para frente, ó, direita. Quando fala para trás, esquerda. Entendeu? Para frente, então vai virando aqui, ó, a mão direita. Quando fala para trás, então vai virar para a esquerda. Então, voltar para trás. Todos acharam? Então, vamos ler. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Se você Deus não abençoar, aí não sai nada. Bom, aqui o ponto central aqui, irmãos, fala da parede de separação. Parede de separação. Todos sabem o que significa, qual é o benefício de uma parede. A parede é para separar do lado de lá, do lado de cá. Uma casa tem várias paredes. Que nem aqui, essa parede separa do quarto, depois tem o outro, separa do outro quarto, a cozinha. Então a parede é assim, quem está nesse quarto aqui, ele não tem acesso no outro quarto, lá na parede, a não ser que tenha uma porta. Então, para separar de um lado do outro, ela é para impedir essa parede o acesso do outro lado. Então, agora, na parte espiritual, no mundo existe uma parede, mas é uma parede simbólica, a figura de uma parede. Estão separados de Deus. Mas antes a parede da separação que fala aqui, que separa o homem de Deus. O que separa o homem de Deus? Pecado. Então o pecado, talvez não vai dar tempo, né, de chegar até lá, com Isaías, várias passagens. Mas por enquanto aqui, o que separa o homem de Deus é o pecado. Deus está no mesmo lugar que ele está. Deus não muda. Deus, ele é a mesma pessoa. O amor dele não tem como explicar. A misericórdia de Deus é o homem que impede as orações ser respondidas por causa do pecado. E também aqueles que não aceitou Cristo, muito pior ainda. Então está uma parede
criatura. Ele não tem como ter um acesso, nem chamar de pai, pode chamar de pai, pode chamar de meu Deus, não resolve, está a parede medindo. Então aqui em Efésios, lendo que naquele tempo, olha, ele falou assim, naquele tempo, vamos trazer esse assunto para nós hoje. Naquele tempo, nós estávamos sem Cristo no mundo, separado da comunidade cristã. Aqui está falando de Israel, estranho às alianças daquele tempo. E Jesus fez isso, a reconciliação, ele derrubou a parede da separação na cruz. Então, quando aceita Cristo, então a parede está derrubada para ter o acesso aos céus. Então, agora, estava sem Cristo, separado da comunidade, e estranhos às alianças. Era estrangeiro. Então nós éramos estranhos, estavam fora. E hoje que derrubou, aceitou Cristo, então aquela parede foi removida. Cristo, quando aceita Ele, tira a venda dos olhos. Os olhos não têm visão espirituais. O que acontece hoje com a maioria, vamos dizer assim, a maioria dos cristãos? Estão abandonando, estão pondo a parede, voltando a pôr a parede na frente, entre meio eles e Deus, o Salvador, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da ausência. Então ele fala aqui no versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Mas para chegar perto, está separado, precisa aceitar o Jesus, o derramamento de sangue que ele derramou na cruz em favor de nós, de todo mundo. Então, naquele tempo, a aproximação dos gentios a Deus envolve dois aspectos. Gentios é pessoas estrangeiras, de toda raça, que não é judeu. Os judeus teve mais privilégio, foi mais privilegiado, porque Jesus veio no meio deles, nasceu no meio deles. Eles foram o lar onde nasceu o Filho de Deus. Jesus veio para a sua casa, lá. Mas o que acontece? Essa família de Jesus, expulsaram ele da família, porque ele, o filho nascido lá, era estranho, diferente. Começou a ensinar coisas que eles não aceitavam. O que é isso? Então tiraram ele fora e crucificaram. Então, o primeiro que acontece, a experiência que tem a união espiritual. Então nós antes, nós éramos estrangeiros, éramos fora. Nós estávamos fora da aliança. Nós estávamos fora da família cristã, espiritual, filho de Deus. Nós não éramos filhos, éramos bastardos, éramos criatura de Deus. Agora, no momento que aceita Jesus, aí você passa a ser filho adotivo, porque o filho único é Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o filho unigênito, ele é o irmão mais velho. Então quem aceita Jesus, junto com ele, se torna filho de Deus. Deus adota todo em seu filho. A união espiritual com Cristo é o primeiro passo que uma pessoa pode dar. Primeiro passo. Não tem como ele dar um passo sem passar por meio da cruz de Cristo. Não tem. Então, o segundo é a base histórica dessa experiência da morte sacrificial de Cristo. A base de toda a salvação, de toda
toda a salvação de toda a humanidade. Dos tempos passados, longe da salvação, a morte expiatória do sacrifício de Jesus já foi realizado no plano de Deus antes dos tempos. Então Jesus, ele transformou o relacionamento de Deus com a humanidade. Antes da morte de Cristo na cruz, Deus não tinha aquele relacionamento com a humanidade. Antes da morte de Cristo, o relacionamento era outro. Eles precisariam de fazer um sacrifício, matar animais, para limpar o pecado que eles cometiam. Então, porque Deus exigia, então eles foram ensinados assim, foram preparando até Jesus vir. Isso preparou o primeiro animal que foi morto e prova o pecado. Quem é que responde? Quando? Teve o primeiro. Começou lá no jardim do Éden. Foi o primeiro. Porque o animal é inocente, o animal não tem pecado. Então o indivíduo peca, eles pecavam, então o primeiro, Deus exigiu. E daí por diante, então veio, pecava. Então eles iam oferecer sacrifício para poder limpar o pecado, mas só que não tirava o pecado. E Jesus, sabe o que ele não tirava? Porque toda vez que pecavam, eles tinham que sacrificar um animal. Pecou, tinha que isso, para Deus não aceitava de outra maneira. Estava escrito assim, tem que fazer isso. Agora, quando Jesus morreu na cruz, pronto, ele tira, fala assim, o Cordeiro de Deus, já está dando o nome, João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira, uma vez por toda, o sacrifício dele na cruz. Por quê? Porque Jesus não foi um animal. Jesus, Deus homem, ele sentiu, ele sofreu, ele ensinou, ele se entregou. Então ele tira o pecado. Quem aceita Jesus, então tirou o pecado. O pecado da condenação não existe mais. Mesmo que pecamos, porque nós pecamos, mas nós não precisamos repetir ou aceitar Jesus Cristo. Pequei, vou na igreja lá, eu aceito Jesus, eu pequei, pronto. Peço perdão, mas não precisa isso mais. Nós devemos pedir perdão a Deus, confessar um símbolo do lava-pés, como Pedro, que Jesus estava lavando os pés, e muito interpreta aquilo errado. Então por quê? Jesus pegou a bacia e a toalha, saiu lavando os pés dos discípulos, sentido, e que não deixamos. Imagina só, o mestre fazendo isso. Aí quando chega em Pedro ele achou que Jesus estava humilhando demais. Falei, eu não mereço, ele não vai lavar meus pés, eu que tenho que lavar. Como é que Pedro era tão disposto, tanto que amava, talvez, ele queria, não, merece eu te lavar os pés. Jesus, não, deixa eu te lavar os pés. Se não deixar, não tem parte comigo. Aí Pedro sempre não tinha caía no extremo. Sendo assim, então pode lavar dos pés a bater a cabeça, então me dá um banho. Ele já queria ser diferente dos outros, ele já exagerou. Jesus falou, não, só os passos dos pés, os demais estão todos limpos. É um símbolo, porque os pés no chão que suja mais. Você não vai estar deitado no chão, está rolando para terra, que nem cachorro fica rolando, que é animal, cavalo, essas coisas. Você não vai estar fazendo isso, homem. Então, homem, mas os pés pegavam a sujeira. É um símbolo, uma figura para entender. Falou, o que Jesus quis ensinar isso para os discípulos, para ver? Porque você está salvo. Agora, os lava-pés, não é para nós repetir esse ato, é para confessar os pecados. Esse é o lava-pé hoje, como nós confessamos. Pecou?
confessa o pecado a Deus. Você sentiu que você pecou? Então não deixa isso, não quer, deixa passar não. Porque pode piorar isso lá na frente. Muitos cristãos, quem é que sabe? Só Deus que sabe o que está acontecendo. Vai pecando, não arrepende, vai errando, está sabendo que está errado, vai facilitando. Quando ele começa a afundar no pecado, ele acostuma com a sujeira, aí não vê que está mais sujo. Ele não vê. Então é por isso. Então Jesus tirou o pecado. Então lá em 2 Coríntios 5,19, eu vou ler, não sei se você precisa ler. Então, aqui, Deus transformou, Jesus transformou o relacionamento de Deus com a humanidade. Deus em Cristo reconciliou a nação, o povo todo o povo. E assim o mundo condenado, Deus estava condenado, Deus reconciliou em Cristo. Isso está em 2 Coríntios 5,19, 20 e 21. Bom, isto é, Deus, vamos pensar bem, raciocinar bem. No momento que estava Jesus sendo crucificado, fala aqui assim o apóstolo Paulo. Isto é, Deus estava em Cristo, olha, ele estava sendo crucificado, reconciliando consigo, o Deus Pai, reconciliando com ele, reconciliando consigo o mundo. Jesus estava com o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, no momento que Jesus estava sendo crucificado, naquele momento, Deus Pai e Deus Filho na cruz. Então, Deus Pai reconciliando o mundo consigo, consigo o mundo. Isso na cruz não existia a nós. Muita multidão, quando falamos nós aqui, toda a população hoje, porque isso faz mais de 2.000 anos. Não existe ninguém para contar história se não tivesse escrito. Morreram, quantas gerações já passaram? E nós estávamos, até o último que vai nascer, isso vai levar até na volta de Jesus. Então, não imputando os seus pecados. Então ele não está imputando o nosso pecado, quem aceita Jesus. Tirou, está pago. E pôs em nós, Paulo falando, a palavra da reconciliação. Foi reconciliado com Deus, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogando-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, quando aconteceu isso, quando nós aceitamos, nós devemos entender, cada cristão, ele é um embaixador. Nós somos embaixadores aqui na terra, da parte de Cristo. Não é que nós salvos, fica só com o braço cruzado, fecha a boca e não fale. Fale para as pessoas. Fale o que ele está falando aqui, como se Deus por nós rogasse. Então, como nós está falando, é como Deus por nós rogasse. É como se Deus estivesse falando direto para ele, mas Deus está usando o ser humano, a nossa boca. Hoje não é critério, não vai aparecer nenhuma visão, não vou pegar uma palavra, uma voz do além, um sonho para mim poder falar. Então ele está aqui, a palavra está escrita aqui, ele usa a nossa boca. Olha, rogando-vos, pois, da parte de Cristo, vocês, quando usou, reconcilie com Deus. Quantos cristãos hoje fora do corpo de Cristo precisam reconciliar com Deus? Vou falar olhando para a câmera aqui, que precisa reconciliar com Deus. Muitos que estão fora não estão vindo nos cultos. É em todo lugar, porque muitos assistem de longe. Aí depois ele fala no 21. Agora é interessante, mas dúvida de entender bem isso daqui, eu vou explicar bem. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse aquele? Jesus Cristo. O fez pecado por nós. Esse o é o culto, está falando de uma pessoa. Esse o aqui que está falando é o Pai. O Deus Pai
filho pecado por nós, contra e para que nele fosse feita a justiça de Deus. Então Deus fez de Cristo o nosso pecado, colocou tudo na costa dele. E no 14, versículo 14, fala, porque Ele é a nossa paz. A paz é dele, não é a paz do mundo. O povo hoje não traz de paz do mundo, de festa. Não é pecado de festa. Nós podemos divertir, nós dizemos assim. Mas tem a hora para tudo. Eclesiastes fala que há tempo para tudo. O que acontece nos dias de culto, em todo onde tem as igrejas locais? No dia de culto. É dia de culto e cultuar o santo nome de Deus. Então ele fez. Depois ele fala aqui. Qual de ambos os povos, ele fez um. Povos de nações, de ambas nações, ele é que fala no versículo 2. Ambos povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Pronto, ele derrubou. Isso quer dizer, por Cristo e o que ele fez na cruz, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Os judeus e os gentios, entre judeus e gentios, eram separados. Então todos não tem raça mais para dar. Não tem cor, não tem raça, não tem rico, não tem pobre, não tem feio, se é que tem feio ou bonito, não tem o que for. Em Cristo Jesus são todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém merece a salvação mais do que o outro, ou menos do que o outro. Todos os seres humanos merecem a condenação eterna, merecem o inferno. Agora, os galardões, as bênçãos, as recompensas, aí é por mérito. A pessoa trabalha mais, ele é mais fiel a Deus, é claro que Deus vai abençoar mais. Isso é fora da salvação, é bênção. O povo tem muito porque é bênção. Mas nem sabe o que é bênção. A bênção não é porque você está cheio de dinheiro também. A bênção não é porque você está cheio de bem material também. A bênção você está cheio de conforto na casa, cheio. Mas não está com a bênção no coração, bênçãos espirituais. Mas ele acrescenta as outras coisas também. Então aqui, quando ele está falando aqui também, refere-se aos átrios do templo em Jerusalém, naquele tempo. Naquele tempo, entre judeus e gentios, que é as outras raças, então tinha uma parede que separava os gentios dos judeus. Também havia sinais fixados que excluíam os gentios dos átrios internos, onde eram realizados sacrifícios pelos pecados. Tinha sinais, excluído, para mostrar que lá não era lugar dos gentios, era só judeus. Então tinha uma parede de separação. Às vezes eu penso uma parede simbólica, parece que é uma parede de verdade, de separado. E nós aqui na igreja, o salão tiver estar cheio, mas tem uma parede de separação no meio, entre os irmãos e entre que não são os irmãos ainda, entre os membros da igreja e aqueles que não são membros da igreja. Aqueles que são os membros da igreja participam da ceia. Aqueles que são membros da igreja, eles podem pregar. Aquele que é membro da igreja, batizado nas águas, feito parte do corpo, faz parte do corpo de Cristo, ele pode vir aqui na frente e cantar, porque ele faz parte, ele é membro. Ele é membro da igreja, então ele pode orar e tudo. Agora, enquanto ele não for batizado tudo, não pode ser convidado. Então ele está fora. Então aqui no versículo 15, falando, Jesus na sua carne, no corpo de Jesus, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança,
sabe, é uma lei. Você tem que seguir assim, o segue ou não segue. Não é mais ou menos. Quando eu tenho a lei, não era mais ou menos, tá? Vou fazer, tá bom. Fiz mais da metade, guardei 30% ou 40%. Não. A lei, ela mostra, a lei, sabe o que a lei servia? Para mostrar o pecado. E até hoje você olha para a lei, você vê que na lei ele fala para fazer. Mas você olha para Cristo, ele guardou a lei no nosso lugar. Então a lei serve de um espelho para nós olhar. Então, e para criar em si, consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem, fazendo-se a paz. Então Jesus que fez a paz. Cristo ofereceu na cruz o seu próprio corpo, o sacrifício definitivo, do qual os sacrifícios de animais eram apenas sinal, figura. Então, por isso, a lei cerimonial do Antigo Testamento separava judeus dos gentios. Hoje não tem mais razão a ser após o seu cumprimento em Cristo. Agora fala desse versículo, inimizade. O que é inimizade? Inimizade, você não está reconciliado. Inimizade, você não é amigo. Então, inimizade separava, e hoje separa o homem, enquanto o homem não se converte e sai do seu mau caminho. Enquanto o homem está, quando fala homem, está generalizando tudo, mulher, criança, jovem, tudo. Enquanto ele não se converte, ele não sai do seu mau caminho e não volta para Cristo, ele continua inimigo de Deus. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Reconciliar com Deus, ambos, Deus, em um corpo. Então, só tem um corpo, Cristo. Cristo só tem dois corpos. A igreja de Cristo, em cada local da cidade tem uma igreja, deve ter. Não sei se toda cidade tem. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. A cabeça da igreja, que é o corpo, é Cristo. Ele que governa a igreja. Tem que deixar ser governada por ele, não por outra. Enquanto nós aqui tivéssemos uma lá, outro local, uma matriz, uma sede, que nós teríamos que prestar conta. Então ela poderia ser uma igreja. Igreja que é uma reunião de pessoas, uma assembleia. Mas não era de Cristo, porque ele não tinha como cabeça. Salvos, crentes, mas que presta ordenança, depende de outra. Não pode tomar uma decisão sem participar, sem vir uma ordem de lá. Então não é a igreja de Cristo, ele não é o corpo de Cristo. Então, é só pela morte dele na cruz, expiando todo o pecado que os homens estavam separados de Deus, e pela cruz Cristo fez a amizade. Então, para reconciliar o homem com Deus, naquele tempo não eram reconciliados com Deus, eles pensavam quem eram religiosos, cada um tinha sua religião, mas ele não estava fazendo parte do corpo de Cristo. Nós não estávamos seguindo as escrituras, a doutrina dos apóstolos. Nós estávamos seguindo a doutrina humana. É isso, irmãos. Então, corpo, igreja dele, pela cruz foi tirada a parede da separação, que estava no meio entre Deus e o homem. Essa parede estava entre meio Deus e o homem. O que precisava fazer, ele fez. Agora é crer nele e ter fé. Ele tirou essa parede. Vou ler o versículo 17 e 18.
ele evangelizou a paz, falando no versículo 17. A vós que estavas longe, vocês que estavam longe, e aos que estavam perto. O gentio estava longe, não tinha nenhuma chance dele, estava longe. Sabe que esse perto que está falando? Os judeus, a nação de Israel, que ele nasceu lá dentro. E vocês que estavam longe, e esses que estão perto, fez tudo um. Aí ele fala no versículo 18 para nós terminar. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele, ambos pessoas, tanto judeus como gentios, tanto paulino, brasileiro, como russo, como os ingleses, como não tem raça, pobre, rico, não tem mordomia, não tem grau de escolaridade, não tem. Tudo tem acesso de morar no céu, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém é o seguinte: tem que morrer ligado à igreja dele. Senão não vai morar. A Nova Jerusalém, lá no Novo Céu, na Nova Terra, ela vai ser a capital. Queridinho, São Paulo é a capital do estado de São Paulo, Brasília é a capital do Brasil. Então morrer desligado da igreja, vai morar lá. E vai ter só acesso na Nova Jerusalém, mas não vai morar. Então ele vai perder essa regalia que temos. Mas antes, ir para o céu com as mãos vazias, que salve na última hora, do que parece que tem tudo, e ir para o inferno. Porque o inferno está esperando, o inferno está ali. Existem só dois caminhos, dois lugares de morada no final. Depois que parte desse na outra vida, é céu e inferno. Não tem para não escapar. Não tem como a pessoa falar assim: eu não creio. O problema é dele não crer. Se a pessoa crê ou não crê, não vai mudar a verdade. Tem pessoa falando: eu não creio. A Bíblia é escrita por um monte de homem. O problema é dele. Por ele falar isso, não vai mudar nada. Vai piorar a situação, vai para ele, que ele continua mais rebelde ainda. Pode fechar os olhos, bater parar o coração, caiu lá e não vai lembrar na hora. Não há que fechar os olhos. O espírito vai ficar vagando, igual alguns da religião que ensinam que o espírito fica vagando. Fica vagando. Não, ele vai lá, está o rico lá, está tudo no canto lá, está lá, e muitos. Misericórdia para isso e amém para aquele que se salva. Amém? Então vamos louvar a Deus, irmãos. Para mim, linda paz. 484. Quer vir de novo para frente? Alguma coisa que vir mais para cá. Eu vou mudar aqui para não. Agora a gente já vem demais aí. Vocês ouviram ou não? Não, então pode ficar no meio. Vai virado para cá. Aí, pode dar mais. Aí, olha lá. Agora já vai. Então, 484.